Muito bem, dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai fazer uma viagem pela Europa no início do mês de fevereiro. Vamos acionar agora a Beatriz Manfredini, que acompanha justamente aí os bastidores aqui da política de São Paulo. Beatriz, qual seria então a razão aí, a agenda desta viagem de Tarcísio à Europa? Muito bom dia a você. Oi, Marcelo, bom dia para você também, para Paula, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, o destino do governador Tarcísio de Freitas é a Europa. Ele vai viajar para lá entre os dias 5 e 9 de fevereiro. É uma viagem similar a outras que ele já fez, justamente para se encontrar com autoridades, pessoas importantes, em cargos importantes de empresas e que possam ter interesse em investir em projetos aqui do estado de São Paulo por meio das PPPs, né, as parcerias público-privadas. Então, a agenda entre os dias 5 e 9 de fevereiro será uma agenda em que ele vai passar por 3 países. Ele começa esse giro, né, na Europa, em Madrid, na Espanha, depois vai para Milão, na Itália e, por fim, encerra em Paris, na França. É interessante a gente dizer que ele vai apresentar diversos projetos, né, para tentar, então, conseguir essas parcerias, mas o foco mesmo é o leilão do trem que vai ligar São Paulo a Campinas, o trem Intercidades. Isso porque é o primeiro leilão que está marcado agora para o ano de 2024, o leilão que vai acontecer no dia 29 de fevereiro. No total, o governador tem cerca de 13 projetos, né, 13 leilões previstos agora para esse ano. E o pontapé inicial realmente vai acontecer com o trem Intercidades. Então, tem, claro, essa viagem, foco no trem Intercidades, em conseguir parcerias para o investimento nesse trem, mas ele também vai conversar sobre outros projetos. Eu falei que são 13 no total. Aí, nessa mochila de projetos, digamos assim, tem alguns outros, como a privatização da Sabesp, a privatização da EMAI e muitos de mobilidade urbana, do transporte sob trilhos, por exemplo, né? O governador quer privatizar as linhas do metrô e também da CPTM. É interessante a gente dizer que esse projeto do trem Intercidades, então, que vai ligar São Paulo a Campinas, ele já tem um aporte financeiro de 10 bilhões de reais do governo federal, porque é um projeto que está no PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. Mesmo assim, o governador quer trazer mais investimentos, então vai aproveitar essa viagem para isso. E não é só o governador que está investindo nesses projetos, né? Que está investindo em viagens internacionais para conseguir financiamento. O vice-governador do estado, Felício Ramute, também viajou procurando investidores. Ele cumpriu a agenda no começo agora de janeiro no exterior, foi para a China e também para os Emirados Árabes, Marcelo, com esse mesmo objetivo. Beatriz Manfredini, diretamente de São Paulo. Daqui a pouco você retorna conosco. Valeu, Beatriz. Quero ouvir o Gustavo Segré. Segré, a gente observa aqui, né, o Brasil, a questão da infraestrutura, né, são muitos e muitos projetos, evidentemente, né, Segré, que... Quer dizer, o Brasil tem muito a fazer, né? Estradas, o vice-governador, vice-presidente, já foi governador 4 vezes de São Paulo, Geraldo Alckmin, inclusive estava em Santa Catarina, ouviu as demandas da Federação das Indústrias do setor do estado, né? A questão das estradas, a movimentação dos containers. Então, o Brasil tem uma série de projetos, aeroportos, metrô, mobilidade. E esse trem aí, em especial, também falando sobre Geraldo Alckmin, ele era governador do estado quando tinha esse projeto lá no seu governo, também aqui no estado de São Paulo, e não saiu do papel. O primeiro seria Campinas, o segundo Sorocaba. E, de fato, Segre, é importante que seja dado esse start, né? Porque, de fato, nós temos aí produtos, parcerias público-privadas e a gente observa São Paulo cada vez mais congestionada, então há espaço para esses projetos. Muito espaço, Marcelo. Sobretudo porque estamos falando de uma região que geograficamente é muito extensa, nem falar do Brasil, claro, mas em relação a São Paulo em particular, estamos falando do PIB maioritariamente do Brasil. Então precisamos de escoamento de produção do interior para que chegue fundamentalmente aos portos, em onde são escoados para exportações. Isso gera riqueza, isso gera emprego, gera inclusive muita arrecadação para o governo federal, estadual e municipal. Então é fundamental que isso continue. Agora,
precisa de muitos recursos para isso. E nesse ponto em particular, essa viagem do governador Tarcísio junta útil ao agradável, porque isso estava na campanha dele para eleger-se como governador. Então, ele está fazendo o que ele prometeu na campanha, buscando recursos para privatizar e concessionar a maior quantidade de empresas e de locações possíveis. No caso, especificamente, de tudo que tenha a ver com infraestrutura, que possibilite a mobilidade de pessoas e produtos, trens, que, claro, também servem para movimentar carga, devemos lembrar que o Brasil tem um uso muito pouco dessa modalidade de transporte. A grande maioria dos produtos no Brasil, mesmo com uma extensão geográfica muito grande, são através de estradas, de transporte rodoviário. E esse desenvolvimento que pode vir a partir do trem é muito importante para a região, porque aproxima localidades que hoje não estão tão próximas e, sobretudo, permite que pessoas que moram no interior tenham a capital do estado muito mais perto do que hoje está. E, Segré, em relação a essas viagens internacionais do governador, é possível que ele consiga trazer esse aporte para cá para garantir o investimento dessas obras? Eu acho que do ponto de vista do Estado provincial, Paula, sim. A grande dúvida é como esses investidores observam as questões vinculadas com problemas eventualmente a nível federal. E por que digo isso? Primeiro, porque nós temos uma determinada insegurança jurídica em algumas determinações do próprio STF, pouco tempo atrás, que estabelecia que questões tributárias do passado poderiam ser revistas. Esse é um medo muito grande para o investidor, porque ele faz um cálculo, avalia o retorno do seu investimento, mas não considera a possibilidade de que tributos possam ser cobrados de uma forma diferente àqueles que ele determinou e fez o cálculo. Mas também tem questões que têm a ver com a reforma tributária. O Brasil é o único país no mundo que fez uma reforma tributária que permitiria, em teoria, diminuir a carga horária para os cálculos tributários, mas não determinou qual é a alíquota. E a alíquota que os analistas estão mostrando, que estaria perto de 27% ou mais, estamos falando da alíquota maior do mundo, que é a que hoje tem Hungria. Lembrando que aqui na região, por exemplo, a Argentina tem 21% de IVA, o Uruguai tem 22% do IVA, o Chile tem 19% de IVA e o Paraguai tem 10%. Então, ante a possibilidade de que essa alíquota seja maior, se eu fosse investidor, eu ficaria um pouco preocupado e esperaria essa determinação para definir o meu investimento. O problema, Paula, é que essa alíquota somente vai ser definida em 2026. Se vai ficar pronto algum dia, acho que ninguém consegue dizer. Nem o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, Beatriz Manfredini, que, aliás, está batendo asas para ir à Europa a trabalho, não é isso? Bom dia. É isso, Colombo. Bom dia para você também. Essa é uma primeira viagem internacional do governador de São Paulo agora em 2024. Ele que já fez, outras desse tipo no ano passado. E essas viagens sempre são em busca de investidores, para colocar dinheiro, colocar capital aqui nos projetos do governo de São Paulo. Então, essa agenda do governador pela Europa, esse giro que ele vai fazer entre hoje, dia 5 e o dia 9 de fevereiro, tem como objetivo angariar investimentos. Ele começa a agenda hoje em Madrid, na Espanha, aí amanhã parte para Milão, na Itália, e depois passa os últimos 3 dias da viagem em Paris, na França. Na agenda do governador tem encontros, principalmente com empreendedores e executivos, para discutir obras, então, do governo do estado de São Paulo. Ele está acompanhado do secretário Rafael Benini, de projetos estratégicos, secretária de comunicação também, Laís Vita, e o objetivo, então, é conseguir atrair esses investidores, pelo que eu apurei, com um objetivo principal: encontrar investidores para o projeto do trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas, que é o primeiro grande projeto para o governador Tarcísio de Freitas neste ano. O leilão desse projeto está marcado para agora, dia 29 de fevereiro. É o primeiro de 2024, e então um projeto aí que está na mira do governador para receber investimentos, já que será construído por meio de parceria público-privada. Além disso, claro, o governador também procura pessoas interessadas em dialogar sobre Sabesp, sobre EMAI e também projetos
de mobilidade urbana, como, por exemplo, a privatização que ele pensa em fazer para as linhas que faltam ainda da CPTM e também para linhas do metrô. Então, para a gente falar um pouquinho dessa agenda dele hoje, então, em Madrid, na Espanha, agora às 10 do horário local. Ele vai participar de uma reunião com diretores do Grupo Acciona, que inclusive é o responsável pelas obras da linha 6 laranja do metrô, aqui no estado de São Paulo, que seguem andando. Encontra também com executivos de bancos e assim a agenda continua até o dia 9. Lembrando que é a primeira agenda internacional dele, Colombo, neste ano, mas o vice, que inclusive está atuando como governador em exercício neste momento, Felício Ramute, já esteve no mês de janeiro na China e nos Emirados Árabes com esse mesmo objetivo de procurar investidores que queiram topar parcerias público-privadas aqui em São Paulo. Valeu, Bia. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo, às 8h50.